Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Bruno, bem-vindo ao Scout Talks desta semana. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. És um técnico jovem, 33 anos, e estamos aqui para falar ainda daquilo que tem sido o teu percurso e também esta temporada que iniciou há pouco tempo, que estás a comandar a equipa de séniores do Amora. Boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite, antes de mais. E espero que seja uma boa conversa e uma boa partilha e que todos possam usufruir dela. Certamente, no final, serei melhor treinador depois de falarmos aqui um pouco. Vamos a isso. Esperemos que sim, é isso mesmo, que seja uma conversa para quem também segue os podcasts da ProScout, que possam também aprender e perceber aquilo quais é que são as tuas ideias e como é que tens delineado o teu percurso. Vamos começar então pelo início da tua carreira, perceber como é que deste seguimento, ou melhor, como é que iniciaste este passo na área do treino, como é que surgiu esta paixão? Eu creio que surgiu como a maioria dos jovens tem essa paixão, esse gosto pelo futebol. E depois houve um fenómeno que eu confesso que a mim me impactou bastante, que foi o fenómeno do Mourinho. E a partir daí, claramente quis investigar mais e pensar mais sobre o treino. Eu decidi precocemente deixar de jogar, ainda era juvenil. E aos 18 anos já estava a tirar o curso de nível 1 e a partir daí foi pôr as mãos à obra, ir para campo, treinar todos os escalões de formação, treinar séniores em diferentes níveis. Passei por diversas funções dentro do futebol, como analista, analista, se quiser, vamos dividir aqui, analisar adversário, analisar a própria equipa, procurar jogadores, mesmo como scout, para outros patamares, isto para empresas, para clubes, mesmo para equipas técnicas. Passei pela parte da preparação física, de ser preparador físico, se é que isso ainda existe, não sei, cada um tem a sua ideia. Fui adjunto e naturalmente cheguei a treinador principal, que sempre foi o meu objetivo, e todas as pessoas que trabalharam comigo, desde os treinadores principais, aos treinadores guarda-redes, aos jogadores, todos sabiam que mais tarde ou mais cedo iria acontecer com naturalidade, e aconteceu com naturalidade essa oportunidade. Muito bem, e por falar nisso, tu treinaste o Sacavenense durante 2 temporadas, num trabalho muito interessante, mas que depois não chegaste a dar continuidade. O que é que aconteceu nessa altura para depois das coisas não chegarem ao fim como estava inicialmente previsto? Aconteceu o que é absolutamente natural, que é os dirigentes sentiram que era momento de encontrar outra solução, e assim como contratam, têm a possibilidade de chegar a qualquer momento do contrato e achar que o caminho é outro. Fizeram, tomaram a decisão e felizmente conseguiram levar o barco a bom porto, apesar de não ser com os mesmos resultados que nós tínhamos, mas conseguiram o objetivo, que é o mais importante, e desejo as minhas felicidades ao Sacavenense, os dirigentes sabem disso. Eu gosto muito do clube, é um clube que vai sempre ficar marcado na minha carreira, porque foi o primeiro clube que me deu a oportunidade de assumir como treinador principal, que eu estou imensamente grato. Penso que os números falam por si, aquilo que nós fizemos foi absolutamente extraordinário, não só em termos de campeonato. Recordo que nós entramos abaixo da linha d'água e chegámos a estar em terceiro lugar até a 3 pontos do terceiro lugar, assim é que é, para ser mais preciso. No final de janeiro, e entretanto acabou por naquela circunstância, e felizmente para ele, um jogador hoje que está na Primeira Liga, que era o nosso melhor marcador, o Nuno Borges, acabou por sair para o Farense, e ainda assim conseguimos terminar o campeonato nos 5 primeiros lugares. Fomos a primeira equipa nessa época a concretizar o objetivo que era pedido ao grupo de trabalho, que era a manutenção.
um grande trabalho, vários jogadores a saírem para patamares profissionais. Recordo-me, por exemplo, dessa época o Gonçalo Duarte, o Rubinho. Na época seguinte também o próprio Xavi, o miúdo do meio campo, que saiu para o contrato profissional para o Chaves. E a equipa a jogar bem. Na segunda época eliminámos o Varzim na Taça de Portugal, que só caímos aos pés do detentor do título, que era o Desportivo das Aves. A equipa sempre a jogar bem. E foi uma etapa da minha carreira muito importante mesmo, que eu estou eternamente grato por aquela que foi a oportunidade e pelas condições dentro de, obviamente, as limitações que o Sacavenense tem, que me foi dada. Seguimos caminhos distintos, mas o Sacavenense sabe que da minha parte tem sempre uma palavra de gratidão e um acompanhamento com vontade grande que consigam sempre os objetivos que se propõem. Muito bem. Tu depois, na época passada, estiveste parado, pelo menos naquilo que toca à área do treino, como treinador, mas estiveste ligado à TSF, à Sport TV, também na área dos comentários. Aproveitaste esse ano para te formares e evoluires noutras áreas que depois te complementam aquilo também que é o teu dia-a-dia como treinador? Também, não foi especificamente esse ano, porque eu tenho essa preocupação diariamente. Eu diariamente procuro ter um conjunto de desafios, ou procuro criar um conjunto de desafios a mim próprio, exatamente para evoluir em alguns aspectos que eu tenho a certeza que preciso de evoluir e que tenho que ser eu a fazê-lo, né? Mas eu creio que foi também muito importante este momento em que eu não estive diretamente no treino, porque me permitiu ter mais tempo para vivenciar um conjunto de experiências e para refletir com maior distância sobre tudo o que se passou, sobre um trajeto que já é longo, são 15 anos a treinar, e que claramente fez muito sentido para mim e para a minha equipa técnica também, termos este tempo em que estivemos fora e com essa possibilidade de estar longe do treino e ter um conjunto de sentimentos que nós não tínhamos vivenciado ainda, porque tínhamos estado sempre dentro do treino, que nos permitiu crescer muito, creio eu, e que tenho a certeza, nos vai permitir elevar muito o nosso patamar em termos de treino e de jogo. E aqui refiro-me a várias reflexões sobre aquela que é a nossa ideia de treino, sobre a forma como nós podemos potenciar o jogo, os jogadores, a forma como se lideram grupos de trabalho e os diferentes grupos de trabalho, a forma como também nós nos temos que organizar enquanto equipa técnica. Essa é uma experiência também que nós acabámos por ter o desafio, porque com esse interregno do treino acabámos por também aceitar o desafio de publicar um livro com esta lógica toda de liderança que estou aqui a falar e quais é que são os métodos que nós utilizamos e foram desafios muito, muito grandes e que nós fomos agarrando. Mas obviamente que o nosso habitat é no treino e queríamos muito voltar. Estávamos com muita vontade de regressar ao treino e felizmente surgiu esta oportunidade fantástica no Amora. E voltámos, e eu aqui faço só um ligeiro parênteses para dizer que, por exemplo, já no Sacavenense eu também colaborava com a TSF. É algo que eu tenho feito já com alguma regularidade. Aliás, eu na análise do jogo já estou há 6, 7 anos colaborar com diferentes mídia e depois, sim, aí quando eu estive fora do treino é que surgiu a Sport TV, que provavelmente, creio, é a mais mediática e começam as pessoas a associar a cara àquele tipo de análise e à forma como nós olhamos para o jogo. Claro. E então, neste momento, acreditas que essa experiência também te deu outra bagagem para seres um melhor treinador que és hoje em dia? Não tenho dúvidas. Não foi só a experiência em si. Sim, claro. É a experiência aliada ao facto de nós refletirmos sobre aquilo que fazemos e as experiências que fomos tendo. Porque, repara, estamos aqui a falar há pouquíssimo tempo e já falámos de um conjunto de experiências totalmente distintas, mas sempre com 2 pontos em comum. Primeiro, ser no futebol e segundo, estar sempre a pensar enquanto treinador principal. Claro. Ou seja, eu penso enquanto treinador principal mesmo que não esteja na função de treinador principal. E estou sempre a pensar sobre o jogo e tudo o que o treinador principal pode influenciar. Claro que depois, estando em diferentes funções, tens que saber estar nessas funções. Porque uma coisa é nós pensarmos como treinador principal, desculpa. Outra coisa é agirmos como tal. Nós temos que saber estar. Agora, para quem quer ser treinador principal, é importante que pense como treinador principal. Para quando de facto estiver na pele, poder ter uma noção daquilo que deve ou que não deve fazer
sendo que essa é a reflexão importante, mas vivenciar é tão ou mais importante que a reflexão daquilo que perspectivamos que possa ser o nosso futuro. Sem dúvida. Tu estavas a falar da questão do Amora, do convite que surgiu esta temporada. Explica-nos um pouco como é que surgiu esse mesmo convite e o que é que levou a aceitar aquilo que foi proposto. Olha, o convite foi completamente inesperado. É muito fácil explicar e é curioso, e por isso é que me estou a rir, porque eu penso que é do conhecimento público. Creio eu que na altura o treinador era o Vasco Matos. Uhum. Creio eu que era o Vasco Matos. E o Vasco acabou por ter o desafio de ir para a segunda liga, estando na equipa técnica do Mr. Filipe Martins. Sim. E, entretanto, isto aconteceu no primeiro dia de treinos do Amora para esta época desportiva. Uhum. E, entretanto, depois os dirigentes do Amora contactaram-me para saber se eu aceitava o projeto naquele momento, não é? Extremamente difícil, o plantel ainda em construção, um projeto novo, porque é uma empresa americana que lidera a SAD, e pronto, dentro daquele contexto todo, acabámos por aceitar o desafio, porque me pareceu que o Amora tinha, primeiro, uma ideia clara do que queria, e isso era fundamental para nós. Pois, dentro dos recursos disponíveis, eu acreditava, e continuo a acreditar muito, que nós poderíamos potenciar estes recursos que estão disponíveis para nós, de forma a sermos competitivos a cada jogo e a lutar a cada momento para ganhar. E acreditando nisto, para mim foi simples. Foi só estas duas premissas. Estamos em sintonia. Alinhamento de valores pareceu-me evidente desde o primeiro momento em que falámos. De valores eu estou a falar, não estou a falar Sim. estou a falar dos valores humanos, daquilo que Sim. cada um para si, que cada um tem para si como mais importante na vida. Claro. Como isso aconteceu muito rapidamente, foi fácil. Não existiu da minha parte grandes dúvidas que era o projeto certo para nós regressarmos, porque nós queríamos muito um projeto que nos desse condições para todos os jogos lutar para ganhar, e é isso que estamos a procurar fazer. Ou seja, era um projeto destes que ambicionavas desde a saída do Sacavenense. Embora o convite tenha sido tudo muito rápido, toda esta situação, identificaram-se com aquilo que lhes foi proposto. Exatamente, até porque posso dizê-lo, já o disse publicamente, nós felizmente tivemos possibilidade de regressar antes, mas sentimos para nós que era um projeto desta responsabilidade que tínhamos que era o nosso próximo passo. Tínhamos que ter esta responsabilidade de ter recursos para todos os jogos, lutar para ganhar, olhos nos olhos com toda a gente. E foi isso que nós quisemos, e quisemos assumir essa responsabilidade, e é uma grande responsabilidade que temos que assumir até ao final do ano, naturalmente, porque claro, ainda está a começar o campeonato. Claro. Vocês chegaram relativamente perto do início do campeonato, como já explicaste toda essa situação, mas rapidamente conseguiram montar uma equipa competitiva. Como é que foi este processo de identificação e seleção de jogadores? Eu lembro-me que nós também já tivemos umas conversas no passado e que tu falavas precisamente disso, que és um ávido consumidor do futebol nacional, nomeadamente do Campeonato de Portugal, conheces tudo de uma ponta à outra. Os jogadores que chegam ao Amora já estavam referenciados e identificados por ti, ou também houve trabalho por parte da estrutura na identificação destes atletas para o projeto do Amora? Sim, trabalho conjunto de uma forma clara, e já agora, para ser rigoroso, explicar que quando nós chegámos, portanto, 3 dias depois da época começar, mas vou considerar que a época começa com a nossa chegada. Penso que é mais justo para todos. E nós tínhamos 20 dias para preparar o primeiro jogo. Tivemos a felicidade de a equipa que jogava contra nós também não estar devidamente preparada e adiou o primeiro jogo, e depois a Taça de Portugal deu-nos o prémio de estarmos isentos na primeira jornada e ganhámos ali um bocadinho de tempo, porque senão... Claro. Teríamos 15 dias para começar a competir. Tivemos um mês. E logo contra o Olhanense, que é um dos principais candidatos a subir de divisão. Relativamente à questão do plantel, a maioria dos jogadores já estavam identificados. Creio que foi feita uma boa seleção por parte da administração. Agora, contudo, assim que nós chegámos, identificámos um conjunto de posições que teriam que ser reforçadas. É absolutamente normal, até porque o plantel não estava fechado, estava ainda em construção, mas eu diria que 60% do plantel estava construído. O que nós procurámos foi, no restante que faltava do plantel, ir acrescentar valor para aquela que é a nossa ideia de jogo,
que é uma ideia de jogo dominadora, que queremos ter muita posse de bola, Claro. mas queremos ter uma posse de bola objetiva, queremos ser capazes de criar muitas oportunidades de gol e tentamos que a equipa adversária tente o menos possível, consiga o menos possível chegar à nossa baliza, naturalmente, sabendo que no Campeonato de Portugal isto é extremamente difícil, porque todas as equipas são muito competentes. Portanto, havia um conjunto de critérios que nós tínhamos definido para posições específicas que nós não tínhamos identificado ainda nos jogadores que estavam, apesar de ser inegável a qualidade dos jogadores que o Amora já possuía. Fomos à procura dessas características. Felizmente, acertámos na mousse em todos os que conseguimos contratar. Nem sempre é assim, porque não há nenhum treinador que acerte em todas. Isso aí não existe. Tivemos essa felicidade, acabou por, se quiseres chamar assim, o nosso mercado acabou por correr muito bem e conseguimos ter aqui um plantel muito equilibrado e que felizmente me dá muitas dores de cabeça positivas. Ou seja, conseguiram colmatar todas as lacunas que tinham identificadas ou assim que possível ainda vão voltar ao mercado e procurar reforçar a equipa em alguns setores? Existe sempre espaço para melhorar e eu acredito, porque é mesmo assim, que o mercado está sempre aberto, ainda para mais olhando para o Campeonato de Portugal, nos moldes que existem, mas está sempre aberto para os dois lados, a questão é essa. É claro. Porque assim como podemos reforçar-nos, também podem querer reforçar-se no Amora. E por isso é que eu nunca excluo a possibilidade do mercado estar aberto. Nós, obviamente, fazemos esse trabalho de forma regular, temos vários jogadores identificados, é normal, mas não sinto necessidade alguma de ir ao mercado, mantendo a equipa, mantendo os jogadores que tenho, não sinto necessidade de ir ao mercado, porque eu acredito que temos um plantel muito equilibrado e que é um plantel que é capaz de manter a competitividade em duração no tempo ao longo da época e, portanto, eu creio que se me dissessem assim, ficas com este plantel até ao final do ano e não mexes, eu assinava já porque estou descansado com o plantel que tenho. Muito bem. E estávamos a falar também, ou melhor, tu referiste a questão da primeira jornada, depois também com o Olhanense. Vocês estão na Série H, que é uma série muito complicada e competitiva, pelo Vitória, o Olhanense, o próprio Loltano. Quais é que são os vossos objetivos para esta temporada? Aquilo que te apresentaram quando te convidaram para fazer parte do projeto e seres o treinador principal do Amora para esta época? É exatamente aquilo que te referi há pouco. Nós temos uma equipa, apresentar uma equipa capaz de vencer o jogo, seja ele onde for, contra quem for. Isso é extremamente desafiante, como já referiste aí, por exemplo, os 3 principais candidatos, né, à partida para vencer esta série. E, portanto, nós temos que ser capazes de, a todas as semanas, apresentar essa competitividade e nunca chegarmos a nenhum jogo sentindo que não somos capazes de o vencer. Não sei se vamos vencer todos, nós gostávamos muito, mas há muita valia nesta série. Nós temos sentido que mesmo as equipas que não se falam tanto são muito organizadas, têm jogadores que podem fazer pender os resultados a seu favor e que claramente vai ser uma série, creio eu, muito, muito difícil e com uma margem de erro muito reduzida porque as equipas são extremamente competitivas. Portanto, a nossa ideia é exatamente essa, é cada semana sermos muito, muito competitivos e termos uma equipa capaz de vencer partidas, de ganhar jogos, porque essa é a nossa ambição e eu creio que a qualidade do plantel obriga a isso. Muito bem. E explica-nos um pouco melhor como é que é o contexto do clube onde estás inserido neste momento, no Amora, e qual é que é o projeto, porque falaste da questão dos investidores norte-americanos, ou seja, quais é que são os objetivos deles para relançar o Amora e colocar o Amora nos principais escalões portugueses. Qual é que é a ideia geral deste novo projeto? Sim, a ideia é a médio prazo conseguir colocar o Amora nas competições profissionais, sabendo que este é o primeiro ano. Portanto, dizemos que este é o ano menos um. É importante que exista aqui um conjunto de valores que são já identificados por toda a gente e, como te disse, são partilhados por todos nós e que sejam implementados para que possamos, nas épocas seguintes, depois ser capazes de ombrear com equipas que têm condições completamente distintas do Amora. E, portanto, essa é a ideia do projeto. É a médio prazo. Sermos capazes de colocar um clube histórico, não é? Que ainda para mais este ano está em ano de centenário, será 2021, não é? Mas a época termina em 2021, termina com o centenário do clube e, portanto, a ideia é exatamente essa, a médio prazo conseguir colocar o Amora nos campeonatos profissionais. Nesta época desportiva, sabemos que partimos atrás, sabemos que estamos no ano menos um
mas também sabemos que conseguimos recrutar um conjunto de jogadores que nos permitem ser competitivos a cada jogo, a cada partida, independentemente do adversário, como temos provado não só no campeonato, como também na taça. Exatamente. Antes de falar desse jogo específico da taça, e desde já também dar os parabéns pela vossa vitória frente ao Feirense, gostava de falar aqui um pouco a nível individual dos vossos jogadores, não querendo estar a debruçar muito especificamente sobre as características de cada um, mas há aqui alguns jogadores jovens que nós, enquanto ProScout, enquanto empresa de consultoria de scouting, já acompanhamos há algum tempo e que chegámos mesmo a analisar e a recomendar a alguns clubes e também a outro tipo de clientes. Gostava de perceber qual é que é a tua opinião sobre o Alexandro, o Bruno Langa, o André Gomes e o Jordão Cardoso. Achas que são 4 jogadores que podem chegar a outros patamares competitivos? Já percebeste porque é que eu te respondi há bocadinho que fechava já se ninguém saísse, não é? Claro. Se não quiseres responder para não criar necessidade e ruído também. Não há problema. Eu acho que todos eles são características diferentes e vocês conhecem-nos muito bem. Todos eles têm potencial de crescimento e creio que esta pode ser uma época-chave para eles o conseguirem. Têm que revelar consistência no seu rendimento. Eu creio que o que faz a diferença nos grandes jogadores é isso. Eu digo-lhes isto muitas vezes. É porque fazer uma boa época muita gente faz. Fazer várias boas épocas já nem toda a gente faz. Fazer bons jogos todos fazem. Fazer muito bons jogos já são poucos que fazem. E fazer muito bons jogos consecutivamente são muito poucos. E esses são os que fazem a diferença. E é exatamente esse o desafio que todos eles, refere-se a estes 4, mas eu posso incluir em muitos mais do plantel. Esse é o desafio que eles têm que responder. E mais do que falar é dentro do campo responder, porque claramente esses são 4 jogadores que têm potencial de crescimento, mas há mais jogadores dentro do plantel que o têm. As características vocês conhecem-nas bem. São jogadores que têm capacidade e que não tenho dúvidas que, se forem capazes de revelar essa consistência, chegarão naturalmente a outros patamares, porque vão revelar essa consistência através daquela que é a parte mais importante, que é a estrutura mental que eles revelam e a capacidade que têm de trabalhar todos os dias, porque eles trabalham muito, estes 4 e todos os outros trabalham muito para que possam melhorar bastante a cada dia. E isso é visível depois em jogo. Sem dúvida. E tu falavas de uma coisa muito importante, que é a questão da consistência e da capacidade emocional, mental de se apresentarem sempre a uma prestação, um rendimento acima da média. Há um jogador que vocês têm, que eu gosto particularmente e conheço desde os tempos da Distrital de Setúbal, que é o Joca, que é um jogador para mim acima da média para o Campeonato de Portugal. Só que já tem 28 anos, fez toda a sua passagem, fez toda a sua carreira no Amora. Tinha 2 questões relativamente a ele. A primeira é perceber até que ponto é importante ter um jogador com esta qualidade e capacidade de identificação ao clube, à terra, para conseguir passar os valores do Amora para o restante grupo. Esta é a primeira questão e podemos começar por aí. Olha, para mim é chave, é determinante, porque claramente ele sabe o que é estar no Amora, sabe o que é a vivência do Amora, porque é importante. Nós temos uma infelicidade grande esta época, em função do quadro pandémico, não temos os nossos adeptos na medideira connosco, o que seria absolutamente extraordinário. Nós habitualmente já jogamos com eles, mesmo fora, já considero que jogamos com 12. Eu imagino que com a medideira cheia nós jogaríamos com 15, 16, 17, porque eles têm sido absolutamente extraordinários. E se há alguém que sabe isso é o Joca. Mas não é só o Joca que sabe isso. Vou dar outro exemplo. Nós, para teres uma noção, relativamente ao plantel da época transata, temos apenas neste momento 3 jogadores. O Joca, obviamente, o Velez, que também teve algum tempo na formação do Amora, e o Chico Gomes, que é o nosso capitão. E são 3 jogadores que claramente sabem passar esses valores. Essencialmente, e aqui neste campo destaco o Chico e o Joca, porque claramente sabem o que é ser Amora, percebem a casa onde vivem e, acima de tudo, souberam muito bem receber todos os que chegaram para contribuir para que o Amora continuasse a crescer. E, portanto, eles estão absolutamente de parabéns para isso, e eu creio que o papel deles nesse aspecto também é fundamental, além obviamente, da qualidade que eles têm em campo.
Claro. Ou seja, acabam por facilitar o teu trabalho enquanto treinador nesse processo de adaptação e de gestão do balneário. Muito, porque eles conseguem rapidamente fazer toda a gente perceber o que é estar no Amora. E isso ajudou bastante. Foi mais um motivo de acelerar o grupo que nós temos e a equipa que nós temos. E por isso também temos obtido os resultados que temos tido até aqui. Muito bem. A minha segunda questão sobre o Joca é que, para mim, é um jogador, como eu já tinha referido, acima da média. Teve sempre épocas de grande consistência, com excelentes números, mas que nunca conseguiu dar o salto para outro patamar. Acreditas que ainda podemos ver o Joca noutro patamar? Eu acho que ele tem condições para uma segunda liga, por exemplo, ou achas que já não vai a tempo, apesar de ainda ser relativamente jovem, tem 28 anos, e o que é que faltou para ele não chegar mais, para não chegar ainda a um contexto de segunda liga? Tu que o conheces bem, agora como treinador dele, mas também já devias acompanhar aquilo que era o seu rendimento no Campeonato de Portugal em anos passados. Sim. Primeiro, eu tenho a certeza que ele vai chegar. Depende só dele. O que tem faltado é consistência. É essa irregularidade ao longo das épocas que vai vendo. Ele tem sido sempre um jogador desequilibrador, mas tem sido desequilibrador em alguns momentos da época. Não tem sido desequilibrador ao longo da época toda. E depois, também há aqui outra questão, que é o facto de ele também ter decidido, e bem, é uma decisão muito válida, ficar sempre no Amora. Claro. E, portanto, há aqui estes dois fatores. Eu creio que ele só não chegará se não quiser. Tem todas as condições para poder chegar. Falta esta questão que te digo, que eu creio que está no caminho certo, que é revelar essa consistência. E a questão da idade, honestamente, para mim, conta muito pouco. Dou um caso concreto. Eu treinava o Sacavenense, e ainda disse há pouco. Sim. E saiu o meu melhor marcador. Na altura era o Nuno Borges, o Farense, com contrato profissional nessa época desportiva. Hoje joga na Primeira Liga. E ele tinha 30 anos. Portanto, a idade creio eu, conta pouco, quando a qualidade do jogador e do homem é muito grande, que é o caso do Joca, e depois, quando se percebe que ele tem rendimento sempre, e conseguindo alcançar essa consistência, não há grandes dúvidas que pelo menos vão tentar. Depois, se ele não quiser ir, é outra questão. Claro. E é tão válido como querer ir, porque cada um tem que ter os seus objetivos, e o Joca é claramente um filho da terra e um orgulhoso filho da terra, e muito bem. Sem dúvida. Agora, falando um pouco sobre aquilo que é o processo de treino e o modelo de jogo, como é que tu te caracterizas enquanto treinador nestas duas componentes? Olha, olhando para a ideia de jogo, o que eu procuro sempre, o que está sempre na minha cabeça, é como é que eu posso ganhar o jogo. Ponto. E depois encontro a forma com os meus jogadores de o ganhar. Portanto, como é que eu me caracterizo como treinador? Um treinador que procura ter bola, ser dominador, ser muito agressivo relativamente à baliza adversária, procurar muito a baliza adversária, e uma equipa agressiva no momento da perda de bola. Temos que ser muito agressivos e a equipa está sempre junta, compacta, e impedir que o adversário chegue à nossa baliza. E é desta forma que eu vejo o jogo, simplificando. Obviamente que depois existe um conjunto de contornos que é necessário ter em conta, mas honestamente é de uma forma simples que eu olho para o jogo e para o treino. E é desta forma, é colocar todos estes ingredientes em campo, porque nós só vamos jogar assim se os nossos valores estiverem alinhados para jogar assim. E os nossos valores são determinantes, e eu creio que toda a gente tem noção e partilha os valores que nós temos para o jogo. E isso ajuda bastante a implementar a ideia de jogo. E falando ainda também aqui na questão do processo de treino, tu referiste ainda há pouco que do plantel anterior só sobraram 3 jogadores. É fácil chegar a um contexto novo, com um plantel completamente renovado e implementar as tuas ideias e ser aceito pelo grupo? Pessoas que muitas delas não se conheciam, os jogadores que não se conheciam entre eles, que não tinham rotinas, nunca tinham jogado nem treinado juntos. Foi fácil essa gestão em termos de ideias e de aceitação por parte do grupo? Como é que isso se trabalha? Essa questão da liderança dentro do treino? É um desafio grande. O quadro, obviamente, não era facilitador dessa implementação tão rápida como tem acontecido.
Agora, evidentemente que existem um conjunto de estratégias do ponto de vista da liderança que nós adotamos para conseguir implementar todas estas ideias. Obviamente que há aqui há etapas dentro do processo que nós não conseguimos queimar, porque tem a ver exatamente com esse conhecimento dentro do grupo intergrupal que não existia e que nós tivemos que criar aqui um conjunto de dinâmicas para que fosse aí existindo esse tipo de interações, maior conhecimento dentro dos próprios jogadores, também conhecer a forma como a equipa técnica trabalha, quais é que são os níveis de exigência, como é que nós no dia-a-dia nos relacionamos quando um não está tão bem, o outro está muito feliz, aquele entusiasma-se, o outro não. Todas estas dinâmicas, quando tens um grupo desconhecido, no início então fica assim, toda a gente em alerta e toda a gente a testar ainda quais são os limites, quais não são. Eu creio que a principal questão é a clareza das ideias. É ser muito claro com aquilo que é preciso fazer. E depois, eu tenho para mim que a minha liderança assenta em 2 vetores. Na verdade e na coerência. Eu digo sempre a verdade aos meus jogadores. Digo sempre a verdade. Pode-lhes gostar muito, mas eu digo sempre a verdade. E depois sou coerente naqueles que são os critérios que eu utilizo para tomar as minhas decisões, independentemente de ser treino ou jogo. E essa é a minha ideia de liderança. São esses 2 vetores. Verdade e coerência. Isto tudo com a noção clara do que queremos fazer, é aquilo que temos implementado no humor. Muito bem. Relativamente ao processo de análise, como é que vocês trabalham semanalmente esta área da análise do adversário e também da própria equipa, e se procuram dar muita importância ao lado estratégico do jogo? Ou seja, focam-se muito naquilo que o adversário faz ou procuram mais manter a vossa identidade e a vossa estratégia independentemente do adversário que têm pela frente? A resposta é simples. Leite Pareto, 80-20. 80 para nós, 20 para os outros. Okay. Independentemente da valia do adversário, a nossa proporção de estratégia é exatamente a mesma. E eu dou-te o exemplo, jogámos com o Feirense, foram 20% para o Feirense, 80% para nós. Jogámos com o Ferreiras na eliminatória anterior, e digo o Ferreiras porque é taça e é distrital, exatamente igual. 20% para o Ferreiras, 80% para nós. E é esse o nosso foco. Nós, em treino, passamos a maioria do treino, nós treinamos 5 vezes por semana, das 5 vezes não, mais tempo até. Mas ia-te dizer, das 5 vezes, 4 são para nós, uma é para eles. Fica claro. E nem é uma, porque dentro da uma é muito pouco tempo. É muito pouco tempo que nós olhamos para o adversário. Isto é, dentro do treino. Obviamente que treinar não é só estar no campo. Claro. Nós identificamos tudo o que o adversário faz, ok? E a partir dali dizemos quais são as variantes que nós temos que fazer para condicionar algumas questões que queremos condicionar do adversário. Ou algumas situações que queremos potenciar do nosso jogo que o adversário nos está a permitir potenciar. E depois trabalhamos tudo em função daquela que é a nossa ideia de jogo. Ou seja, não há aqui uma alteração completa daquela que é a nossa ideia de jogo, porque um adversário agora joga mais pela direita, ou joga mais pela esquerda, ou tem um avançado mais rápido, ou tem um avançado que joga melhor em apoio, ou tem 2 centrais que constroem melhor e o outro tem um médio centro que é mais forte na construção. Não, o que nós fazemos é... Porque a nossa ideia de jogo já está preparada para todas essas nuances do adversário. Portanto, o que nós fazemos é, estrategicamente, variamos 2 ou 3 situações em função daquela que é a nossa observação do adversário. Nós preocupamos muito mais com a análise do nosso jogo, a análise do nosso treino. Isso sim, aí investimos muito, muito tempo e eu creio que esse tempo é tempo de ouro, é o tempo que é melhor investido da parte da equipa técnica. Claro. E tu falavas do Feirense, e muito bem, vocês venceram este fim de semana para a Taça de Portugal por 1-0. E queria perguntar, claro, como é que do plano estratégico prepararam o jogo? Tu já disseste que é essa regra, essa proporção de 80-20, mas dentro deste jogo, como é que vocês prepararam o plano de jogo contra uma equipa que está na segunda liga, num patamar superior ao vosso e que está à procura de subir para o primeiro escalão, e conseguiram fazer um jogo brilhante. O golo foi muito bom mesmo, a saída deste trás, uma transição rápida, foi uma excelente vitória, mas gostava de perceber como é que trabalharam do ponto de vista estratégico defrontar uma equipa de um contexto superior. Olha, acreditámos muito em nós, primeiro.
Essa foi a primeira questão. E tínhamos a convicção muito grande que íamos fazer gol. Identificámos as zonas que o Feirense permite que o adversário explore, e explorámos-nos muito bem. Foi visível, e a nossa preocupação foi sempre defender bem e com pouca gente, para termos a capacidade de ferir o adversário no momento em que recuperássemos a bola. E essa foi uma das chaves do jogo, creio eu, além do equilíbrio emocional. Era muito importante nem nos entusiasmarmos marcando, nem ficarmos na depressão se o Feirense, que era absolutamente natural, fosse capaz de marcar um gol à nossa equipa. E o equilíbrio emocional foi muito grande. Estrategicamente foi procurar defender com o menor número de jogadores possível, para ter muita gente disponível para chegar às zonas de finalização, que era isso que nós queríamos, e depois com bola não nos precipitarmos, sermos capazes de fazer o nosso jogo, sermos capazes de girar um corredor ao outro, fazer o Feirense também andar um pouco atrás da bola, porque sabemos que os jogadores do Feirense, com a qualidade que têm, também não gostam de não ter bola, e procuramos tê-la muitas vezes, mas tê-la de uma forma agressiva perante a baliza adversária. Não é o ter por ter, jogar para o lado e para trás. É ter a bola com a ideia de conseguir chegar à baliza adversária, e creio que principalmente na primeira parte fizemos muitas vezes muito bem, na segunda já não fizemos tantas vezes, nem fizemos tão bem. As decisões no último terço não foram tão boas como eu creio que deveriam ser, mas estrategicamente, em traços gerais, foi isto. Muito bem, e, ou seja, aquilo que vocês conseguiram identificar pré-jogo, ou seja, essas zonas e esses momentos que vocês identificaram para castigar o adversário, neste caso o Feirense, conseguiram depois transpor isso para campo, mais na primeira parte do que na segunda, como estavas a dizer. Isso também tem a ver com a tal pressão, com a questão mental, foi isso que aconteceu? Sim, foi tudo transposto. Nós até temos, por exemplo, jogadas que nós fizemos em treino, porque nós tivemos até, neste caso, menos tempo para preparar o jogo, foi sexta-feira, tivemos menos tempo para preparar este jogo, fizemos jogadas em treino que saíram na perfeição em golo. Aliás, eu creio que o Joca até disse isso no final do jogo, o golo, nós tínhamos feito aquilo em treino muitas vezes. E naturalmente acabou por corresponder na perfeição. Os jogadores conseguiram identificar os espaços e decidiram muito bem. E é o que acaba por ser gratificante ver que aquilo que o processo de treino depois tem resultados ao fim de semana, ou neste caso à sexta, como foi o caso. Sem dúvida. Bruno, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Gostava de fazer uma última questão, mais pessoal, a perceber quais é que são os teus objetivos a curto e médio prazo, ou seja, a curto prazo nesta época, e a médio prazo, se és um treinador jovem, com ambição, se tens as aspirações de chegar a uma primeira liga. Sim, toda a gente tem. Há uns que dizem, outros que não dizem, mas toda a gente tem. Ninguém trabalha no futebol. Exatamente. Ninguém trabalha no futebol para não gostar de ver o seu trabalho reconhecido, para não chegar aos mais altos patamares, para não jogar contra os melhores. Porque se jogares contra os melhores significa que tu estás no lote dos melhores. Claro. E é isso que toda a gente quer, evidentemente. Agora, honestamente, tenho objetivos definidos para mim, já os disse muitas vezes, mas mais do que dizer isso, eu creio que o importante é mesmo, isto parece redutor, mas não é, e a vida ensinou-me a ser assim. É importante mesmo nós sermos capazes de olhar para o próximo jogo, prepará-lo bem e ganhar, porque tudo isto muda muito rápido. Eu creio que todos devem ter essa noção. Tudo isto muda muito rápido, e ainda para mais neste quadro pandémico, nós podemos de um momento para o outro deixar de ter jogo, de um momento para o outro podemos deixar de ter 3 jogadores e voltar e ter que jogar ainda assim, e portanto isto muda tudo muito rápido. Portanto, eu não olho muito mais à frente, sei claramente o que quero, sei para onde vou. Obviamente que todos queremos estar com os melhores e jogar regularmente com os melhores. Agora, essencialmente neste momento, o que me interessa e o meu objetivo é vencer o próximo jogo, neste caso é com o Lautano, preparar-nos muito bem, porque é uma das equipas candidatas a subir divisão e vai-nos criar imensas dificuldades. Sem dúvida. E Bruno, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks. Foi um gosto enorme e esperamos que tu e o Amora, neste caso, consigam alcançar todos os vossos objetivos para esta temporada e também para o futuro. Eu que agradeço, Francisco. Mais uma vez agradecer o convite, desejar-vos a continuação do bom trabalho, dar os parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Estão de muitos parabéns por aquilo que têm desenvolvido até aqui, e oxalá também vocês concretizem os vossos objetivos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.
obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!